Bom dia, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento aos estudos de redação. Anteriormente, nós já vimos todas as 5 competências, trabalhamos com os termos avaliativos e a partir de agora a gente vai ver macetes para cada uma delas, ok? A gente vai começar já com a competência 1, que é a mais difícil, então fiquem ligados que a gente já vai começar. Pois bem, porque a competência 1 é o bicho-papão da redação, né? Nós sabemos que o complicado é o domínio vasto de norma culta para a produção do texto dissertativo argumentativo, né? Reza a competência 1, demonstrar domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa. É o enunciado mais breve, mas que ele gera mais consequências, não é isso? Uma dica central, que inclusive ela nem está enumerada na aula de hoje, porque ela já foi dada anteriormente, mas que eu vou insistir, é que você não precisa dominar todo o escopo de norma culta da língua portuguesa. Você precisa, na verdade, dominar um repertório básico para pontuar. Então você tem que ser objetivo, notar os seus erros, corrigi-los e dominar o básico, ok? Assim como a prova objetiva, a redação requer um domínio básico para que você consiga um bom desempenho. Então, vamos retomar alguns pontos de maneira muito célere. Assim, conforme nós já vimos na aula específica sobre a competência 1, o que se avalia, não é isso? Aspectos gramaticais, de regência, concordância e assim vai. Convenções de escrita, acentuação gráfica, divisão silábica e outras coisas. Organização sintática, essa é importantíssima, que a gente vai retomar muito em breve na aula, porque ela representa o ponto de renovação, né, dos critérios de correção. Escolha de registro, né, nós sabemos que você não pode usar oralidades, tem que usar norma culta, e você não pode também usar coloquialismos, mesmo que entre aspas. Nunca utilize. Seleção vocabular, que é a precisão das palavras, né? Às vezes a pessoa não lembra uma palavra e ela utiliza denotação, metáforas para explicar, também inaceitável. Vamos avançar rapidão. Gente, qualquer dúvida nesses tópicos que eu estou passando muito brevemente, a gente tem uma aula específica sobre a competência 1. Recomendo que vocês retomem em qualquer caso de dúvida, ok? Os outros pontos da competência 1. O que eu estou chamando aqui de outros pontos, na verdade, são o caráter de renovação que se dá todo ano em relação à competência e aos critérios de correção. Então, assim, todo ano há uma adição de alguma coisa nova em relação à redação. No ano passado, de 2019, foi justamente a ideia de períodos ou frases complexas. O projeto textual está desde 2018, mas ainda assim ele conta com um certo caráter de novidade, né, para a gente. É bastante, às vezes, difícil pensar como ocorre essas frases complexas, ainda que às vezes elas sejam de fácil produção, né? É porque elas envolvem, às vezes, uma terminologia muito específica de língua portuguesa que elas tendem a nos assustar, não é isso? A gente sabe, por exemplo, que períodos ou frases complexas podem ser compostos, por exemplo, por deslocamento do adjunto adverbial. A gente sabe que toda vez que ele não aparece ao final da frase, ele deve aparecer entre vírgulas. A gente sabe, por exemplo, que a inversão da oração subordinada também, quando ela vem antes da principal, ela precisa de vírgula. Mas, gente, na escrita isso é muito mais simples do que dizer esses nomes gramaticais, prometo para vocês, né? O que eu vou apresentar em seguida é justamente um texto que ele carece de complexidade. Nesse caso, a gente vai observar alguns erros que são recorrentes, né? Que eles devem ser observados e que eu venho insistindo há algum tempo, né? O primeiro deles é a produção de parágrafos com uma única frase. Então, assim, quando a gente pensa nesse ponto da competência 1, que passou a ser mais rigoroso no ano passado, o que você poderia cometer de pior seria produzir um parágrafo com uma única frase. Ok, então assim, pensa que idealmente cada parágrafo tem de 5 a 7 linhas. Então você escreveria 7 linhas usando um único ponto final, começando e terminando só com vírgulas. Ok? Esse seria um tipo de frase não complexa. Outro erro grave que você automaticamente seria punido seria colocar frases incompletas, ou seja, faltando sujeito, faltando complemento, ou ainda frases subordinadas sem a principal. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês.
Esse texto é de uma aluna nossa, do ano passado, aluna inclusive com um desempenho muito bom, mas que começou com os textos médios. Vou ler aqui. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, senhor, de indiferença. No poema Como se morre de velhice, Cecília Meirelles, há uma crítica à sociedade que trata com indiferença o idoso no Brasil. De maneira análoga, o posicionamento da autora se faz atual em face das falhas em relação à reforma da Previdência, uma vez que, com a nova reforma a idade mínima para apresentar-se contradiz com a expectativa de vida. Além disso, a remuneração inviabiliza a sobrevivência na fase que mais necessita. Então, olha, desses pontos que a gente viu até agora, notem o seguinte, né? Você tem períodos que eles carecem de vírgula. Então, depois da citação, por exemplo, no poema Como se morre, de Belícia Cecília Meirelles, beleza, que você teria que ter uma vírgula. Isso aqui é o adjunto adverbial, né? O primeiro deles no poema é de lugar, o segundo de posse, no caso Cecília Meirelles. Esse já seria um erro a ser debitado. Há uma crítica à sociedade. Quem critica, critica algo, então uma crase, que trata com indiferença o idoso no Brasil. Nota o seguinte, não tem ponto final aqui, ó. Essa marca aqui, ó, de outra cor da caneta original é minha, da correção. Isso quer dizer que a aluna perderia pontos em relação à norma culta meramente por não colocar um ponto final. Isso é algo imperdoável, né? Porque a gente trata de tantas coisas difíceis na redação e a pessoa ser punida no critério 1 porque ela não coloca ponto final numa frase. Isso, né, é muito bobo para ser acontecido, mas acontece. De maneira análoga, vírgula. Na verdade, tem uma vírgula aqui também. O posicionamento da autora se faz atual em face das falhas em relação, aí de novo falta uma crase aqui, à reforma da Previdência. Agora notem o problema que eu trago da exposição anterior, né? Uma vez que com a nova reforma a idade mínima para apresentar-se contradiz com a expectativa de vida. Se vocês lerem essa frase, ou se atentaram à minha leitura, vocês vão notar que é uma frase de oração subordinada que não tem uma principal. Dessa maneira, é uma frase incompleta. Essa seria uma frase problemática desde a edição do ano passado. Entendem? É o tipo de erro que tornaria bastante penoso a correção e traria um prejuízo muito grande de nota. É justamente o que nós devemos evitar, né, na redação, a fim de pontuarmos melhor na competência 1. A seguir, agora eu vou mostrar para vocês a minha lista de macetes e depois eu vou debatendo-os, né, para que a gente compreenda os outros aspectos que já são consolidados ao longo do tempo. O que a gente viu, na verdade, foi um elemento isolado que faz parte da nova correção desde o ano passado. Pois bem, esses são os macetes da competência 1. Assim, a princípio, às vezes parece um pouco complexo assimilá-los, mas com o tempo vocês vão ver que eles farão sentido na produção textual. Se vocês tomam nota, esse é justamente o momento que eu gostaria que vocês copiassem. Assim, eu gostaria que vocês tivessem anotados cada um desses tópicos no caderno, ok? Eu vou explicá-los, obviamente, para eles ficarem mais evidentes, mas, de fato, o critério 1, ou a competência 1, né, é a mais difícil e, infelizmente, é a que tem menos recursos à mão para que nós consigamos fazer um bom texto. Então vamos lá. O primeiro deles diz respeito à ordem direta, de sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse macete ele vem sendo consolidado ao longo do tempo, né? Porque toda vez que você coloca essa disposição, que a gente chama de ordem direta, você não precisa usar vírgulas. Esse macete ele se consolidou de tal maneira que ele é responsável por gerar aquela atualização que a gente acabou de ver. Porque justamente um período na ordem direta não é complexo. Ou seja, quando você treina um aluno a escrever frases só na ordem direta, ele não precisa de vírgula, as frases ficam mais simples. Isso faz com que o texto seja mais efetivo, mais fácil de fazer. Só que, com o tempo, esse macete ele foi percebido e ele foi invalidado por meio agora das frases complexas. Mas acontece o seguinte,
você tem que ter umas 2 frases ou períodos complexos, e você pode ter os outros de maneira simples, né, disposto dessa maneira. E mesmo que às vezes você redija um parágrafo de maneira complexa, uma frase, um período, enfim, você pode revisá-lo na ordem direta. Então, é o melhor macete que eu tenho, assim. Não inverta, porque quando você faz inversão, você tende a errar concordância, você tende a errar regência. Então, sempre pense suas frases, seus períodos na ordem direta. Atentar-se a textos já corrigidos, evitando os erros e repetindo os acertos. Eu acho que essa é a melhor metodologia para pontuar mais, né? Você tem que partir de uma nota que você tem e aumentá-la. Então você tem que ser bastante objetivo nesse sentido para tentar conseguir, a partir de um texto já dado, aumentar o seu rendimento. Então, a correção é um momento essencial. É por isso que eu sempre marco os textos. Né? Demora muito, inclusive demora às vezes a devolvê-los, mas eu sempre devolvo-os marcados para que vocês saibam o que mudar. Atente-se às vírgulas de orações intercaladas na ordem inversa. Aí reside também aquele problema da atualização, né? Que nós estudaremos numa aula específica, sim. Não fiquem colocando penduricalhos na frase. Faça uma frase mais simples, que ela não fica emendando as coisas. Nesse sentido, você vai conseguir sucesso mais facilmente, entende? Planeje a sua ideia e coloque de uma vez. Não fique remendando, criando explicações necessárias, porque isso só vai tornar a sua frase mais longa e mais difícil de ser compreendida. Ok? Utilize palavras que sejam adequadas a seu tom e não tente usar termos eruditos para impressionar os avaliadores. Seja simples e direto. Gente, isso aqui, por mais bobo que pareça, é um erro recorrente. Às vezes eu tenho alunos que querem fazer medicina e eles passam a utilizar os termos da medicina. Alunos que vão tentar, por exemplo, direito, e aí que eles já utilizam termos que são do curso, da graduação. Entende? Isso é muito chato e é passível de ser punido também. Então evitem. Não usem palavras, mesmo palavras que elas são corretas, mas não são do dia a dia. Urge, fulcral, por exemplo. Você tem que chamar atenção para a informação, não para a palavra em si. Quando você coloca uma palavra diferente, não é que o seu texto fica bonito, é que você tira a fluidez da leitura e a palavra ela chama mais atenção do que a informação. E você não pontua por palavra bonita, mas você pontua por dados, é um texto científico. Utilize verbos e nome de regência conhecido. Já tratamos disso aqui várias e várias vezes, não é isso? Você tem que ter uma lista de regência para que você possa sempre recorrer a termos que são do seu domínio. Pontue o máximo possível. Eu sempre repito, né? No mínimo 3 frases, idealmente 4. Vou trazer uns esquemas para vocês, eu pretendo nessa retomada das aulas já trazer algumas formas, mas elas terão 4 frases, ok? Para que a gente consiga aquelas 30 linhas com 4 parágrafos. Acentue as palavras e coloque ponto final também nas suas frases, né? Tipo, porque você não pode perder pontos por conta de detalhes bobos, não é isso? Mantenha o paralelismo semântico e sintático. Isso vai ser assunto de uma aula também específica, né? O paralelismo antes ele era uma indicação de estilo, hoje ele é uma cobrança efetiva do Enem, né? Para que seu texto seja bom, então ele tem que ser paralelo. Mas isso já segue uma lógica, né? A apresentação dos argumentos ela é paralela, dos conectivos é paralela. Mas enfim, a gente vai tratar disso especificamente numa aula, então não se ocupem com isso agora. Vamos prosseguir então. E o que eu vou fazer agora na aula é dar corpo a algum desses macetes, né? Debatendo-os então em alguns exemplos específicos. Vamos continuar. Aqui, por exemplo, é um texto da Folha de São Paulo em que há um afastamento do sujeito e do verbo. Então, notem o seguinte, não é uma condição, às vezes, do aluno de ensino médio que erra ou que precisa de determinadas dicas de redação. Mas essas dicas de redação elas valem para todos, né? Por exemplo, um jornalista da Folha de São Paulo errar uma coisa tão boba, né? Como frase longa, por conta de uma frase longa, imagina. Regras telefônicas contrariam normas internacionais. A decisão de Lula, presidente do Brasil, de dar prioridade à compra de produtos fabricados no Brasil geraram críticas da indústria e do governo dos Estados Unidos. Em sua carta, os Estados Unidos afirmaram à Anatel
que a diferenciação entre produtos importados e fabricados no Brasil pode ser inconsistente com os compromissos comerciais assumidos pelo país junto à OMC. Pois bem, nota o seguinte, há um problema aí de concordância em relação ao verbo. Se eu tivesse numa aula presencial, eu daria um tempo para vocês localizarem. Caso vocês queiram fazer esse exercício, pausem o vídeo. Vocês têm que localizar aí um problema de norma culta, né? E eu já estou adiantando, o problema de concordância. Como nós estamos no modelo gravado, então não vai acontecer, mas olha só. O sujeito da frase é a decisão de Lula, cujo núcleo é Lula. Daí você tem umas orações que elas são intercaladas, não é isso? Como, por exemplo, presidente do Brasil. Outra oração intercalada, né, de dar prioridade... Não, aí continua a frase, perdão. De dar prioridade à compra de produtos fabricados no Brasil. Aí você vai dar uma explicação. Geraram críticas da indústria do governo. O verbo aí é geraram. Se você não tivesse uma frase longa, questão de penduricalho, a frase seria a seguinte. A decisão de Lula geraram críticas. Daí fica muito evidente o erro, não fica? Então, olha só. O melhor seria, nesse caso, fazer 2 ou 3 frases para amontoar esse monte de informação, né? Em vez de colocar orações intercaladas. Então, o que eu estou mostrando aqui de oração intercalada são justamente essas orações aqui entre vírgulas que elas somam informações absolutamente desnecessárias, né? A época, por exemplo, eu acho que era difundido que todo mundo sabia que o Lula era presidente do Brasil. Aí vai comentar que decisão foi essa de dar prioridade à compra de produtos fabricados no Brasil. Poderia ter ficado de fora também, mas não, a frase vai se delongando a ponto de prejudicar, então, a norma culta, né? Vamos ver em outros exemplos aqui, ó. Mais 2 exemplos para a gente notar esse problema de norma culta ligado a frases longas. Então, antes mesmo de continuar, eu já vou de novo ressaltar qual é o meu ponto de vista e qual é o meu argumento, né? Quanto mais breve é uma frase, melhor ela vai ficar, entendeu? Você não precisa se assustar para preencher o texto, porque nós sabemos que cada parágrafo tem instruções para cada uma das frases. Então, sem susto. Quanto menor a frase, melhor. E aí você vai ter um apanhado de várias frases, né? Seu texto fica com certeza mais articulado, mais claro e não comete o tipo de erro que a gente está vendo agora. Vou ler. Nessa fase, os paramilitares tentam obter o apoio dos poderes locais, alcançam um importante respaldo em nível nacional, mas, mais do que isso, iniciam uma fase de desmobilização maciça que estavam em seu apogeu na conjuntura eleitoral. Então, diferentemente do que eu fiz no slide anterior, eu preferi nesse destacar quais são os problemas, né, dos 2 exemplos. Então, notem o seguinte, a princípio, né? Nessa fase, os paramilitares tentaram obter o apoio dos poderes locais. Então, os paramilitares aqui é o sujeito da frase do início. Alcançam importante respaldo em nível nacional, mas, mais do que isso, iniciam uma fase de desmobilização maciça que estavam em seu apogeu na conjuntura eleitoral. Quando eu leio com essa concordância, a princípio nós pensamos que estavam, por exemplo, se relacionam ao sujeito inicial paramilitares. Mas, caso notemos, né, há uma mudança de sujeito no meio da frase. E nesse caso aqui, não são os paramilitares que estão no seu apogeu, mas a fase. Então, o sujeito do verbo estavam se relaciona a uma fase. Logo, ele deveria estar no singular, não é isso? Iniciam uma fase de desmobilização maciça que estava em seu apogeu na conjuntura eleitoral. Problema de norma culta relacionado à frase longa. E, nesse caso, uma frase também com problema de complexidade, né? A gente sabe que uma frase é mal articulada, mal escrita, que tem inclusive um problema aí de concordância. Outro exemplo. Execução automática de comando JavaScript por leitores de notícia RSS podem causar ataques sem que softwares de segurança percebam. Notem o seguinte, a gente tem aqui um sujeito longo pra caramba, né? Execução automática de comandos JavaScript por leitores de notícias RSS, e eu não domino a linguagem nesse caso da internet, né? Ou da tecnologia, não consigo bem identificar o que é, mas enfim. A gente sabe que o núcleo aqui é execução.
execução é singular, então o verbo haveria de estar no singular concordando, né? Esse verbo que está em vermelho, né? Execução automática de comandos JavaScript por leitores de notícias RRS pode causar ataques sem que softwares de segurança percebam. Insisto no meu ponto. Isso aqui são exemplos tirados da internet. Vocês podem pesquisar que vocês vão localizar os textos originais, né? Quanto menor uma frase, mais fácil de coordená-la. Vou mostrar para vocês um exemplo final de um texto de uma aluna minha, do primeiro ano. É efetivamente o tipo de erro que o Enem hoje ele combate, né? Notem o seguinte, a frase ela é toda um parágrafo, ou seja, um parágrafo, então, é considerado um período longo, né? Se desenvolve numa única frase e com todo tipo de problema que uma frase longa tem. O líder Nelson Mandela afirmava que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Partindo dessa reflexão, o Brasil, contemporaneamente, escrito errado, passa por problemas similares com a educação em tempos de pandemia. Tal fato deve-se à propensão dos alunos a serem evasivos no ensino à distância e à circunstância de que muitos alunos da rede pública não têm acesso aos requisitos para o ensino remoto, como internet e televisão. Tem uma série de problemas aí que eu vou deixar de fora, por exemplo, falta de paralelismo em relação aos argumentos, para mostrar o seguinte. Quando começa a frase, o sujeito é Nelson Mandela. Né? Ele é responsável por aquilo que é dito numa citação. O líder Nelson Mandela afirmava que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Até aí, ok. Mas ali caberia um ponto final. Porque quando ela começa partindo dessa reflexão Brasil, a gente já não sabe quem é o sujeito da frase. Certamente não é Nelson Mandela. Poderia ser talvez o Brasil partindo dessa reflexão, mas seria complicado, né? A frase ainda ficaria estranha. Contemporaneamente, passa por problemas similares com a educação. O sujeito ainda é Nelson Mandela. Entendem? Em tempos de pandemia. Tal fato, e aí o sujeito já está longe pra caramba e a frase já não faz mais sentido algum. É uma frase que, infelizmente, ela pontua pouco no critério 1. Ela é mal organizada, ela não apresenta um propósito, ou seja, não apresenta, então, uma ideia de projeto textual, ou seja, um texto pensado de antemão, né? Organizado, cumprido em etapas, né? Você tem lá uma citação, você tem que articulá-la, então, com o tema de redação. Então é o seguinte, por hoje eu já vou encerrando minha aula, mas eu gostaria que vocês anotassem esses macetes e observassem na produção e na revisão do texto de vocês. Sobretudo, que evitassem erros como este, ok? Na hora de revisar, vê se as suas frases estão completas. Observe se elas têm pontuação adequada, né? Há pelo menos 3 frases no seu parágrafo, idealmente tem 4. O seu parágrafo tem começo, meio e fim. As frases relacionam entre si, elas têm uma lógica, ok? Porque assim a gente vai conseguir pontuar nesse critério que ele é um pouco mais espinhoso, ok? Então por hoje é só, espero que vocês se cuidem e estejam bem. Um abraço.